Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A luta das mulheres para ocupar espaços reconhecidos no mercado de trabalho é antiga. Tivemos muitos avanços, apesar dos homens ainda dominarem os cargos de direção e gerência. O destaque feminino é evidente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas os desafios persistem. A igualdade de direitos e igualdade salarial ainda não são uma realidade para milhares de mulheres. Muitas empresas não cumprem a lei, evidenciando também a discriminação. O lado bom é que estamos evoluindo. A sociedade está mais atenta e engajada para que as mulheres possam exercer plenamente a cidadania e, por meio do trabalho, contribuir com o desenvolvimento do país. Mercado de trabalho é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Rosângela Martins. Ela também é pedagoga e especialista em gestão comercial e inteligência de mercado. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Prazer te receber aqui no Toda Mulher. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falando dessa temática. Uma temática que está aí importantíssima, né? Sim. Em 2023, houve um recorde no número de ocupações no mercado de trabalho por mulheres. Mais de 43 milhões de mulheres passaram a ocupar esses espaços. É um recorde histórico. Nós somos a maioria da população, somos a maioria no eleitorado. A maioria dos lares é comandado por mulheres. Sim. Mas, nossa, por que a gente ainda não conseguiu equilibrar essa presença feminina no mercado de trabalho? A gente ainda sofre com um legado histórico que é dessa visão de que a mulher deve ocupar o espaço da residência, da família, cuidar dos filhos, e que o mercado é para o homem atuar e mantenedor da família. Então, é uma conquista recente. A gente ainda tem, sim, muitos impeditivos que atrapalham esse êxito. Mas essa mobilização, essa luta, essas discussões, programas como esse seu que está trazendo essa pauta, tem feito com que esse movimento cresça e a gente tem percebido esses percentuais melhorando de atuação feminina no mundo dos negócios. A gente vê, inclusive, que as mulheres elas são a maioria nas universidades, né? Sim. Há uns 40 anos atrás, ali no início do século XIX, por exemplo, a gente via a dificuldade desse ingresso, porque existia essa barreira, a questão da sociedade que é patriarcal, né? Ainda temos muitos resquícios dessa sociedade patriarcal que quer obrigar a mulher a continuar em segundo plano na execução de suas tarefas. Ainda tem a mulher como um ser que ainda não tem capacidade, não é, para exercer aquele cargo naquela função que é uma função de direção. Você que lidar muito com essa temática, não é, no dia a dia ali no Conselho, você vê muitos casos assim? O Conselho do Trabalho ele tem sido uma referência de orientação, de ministrar palestras, de rodas de conversa. E justamente a gente escuta assim, alguns depoimentos, algumas colocações que a gente percebe assim ainda. Mulheres que não conseguem estudar porque o esposo, o marido não aceita. Mulheres que não têm como sair de casa para trabalhar porque tem que cuidar da família, não tem com quem deixar. E muitas até saem, mas tem que levar o filho junto para poder conseguir ter esse espaço. Então, há necessidade de haver essa política pública que trabalhe essa abertura. E já existe, nós já sabemos que nós temos Secretaria da Mulher, nós temos a própria Secretaria do Trabalho, as secretarias todas, as políticas todas, elas convergem para trabalhar para que esse ecossistema melhore, esse cenário melhore para a mulher atuar. A gente percebe, inclusive as universidades, a gente percebe as faculdades, estão recheadas de mulheres estudando, muitas que saem do seu trabalho, terceiro turno vão para a faculdade, estudam e vão até de madrugada, 1h da manhã, para poder entregar um trabalho acadêmico, mas elas não se entregam, elas são de luta mesmo. A gente vê muito isso, né, nessa persistência feminina de Sim. ocupar, porque a gente sabe que
ainda tem gente que fala isso. Fulana está exercendo uma profissão de homem, né? Sim. Tem a profissão do homem e a profissão da mulher, mas a gente vê que esses espaços eles vêm sendo ocupados. Tem mulher na obra, né, hoje, Sim. fazendo aquele serviço que é o serviço do mestre de obra, do pedreiro, do pintor, Sim. né? A mulher não existe um limite, existe uma história, né, que foi contada para que as mulheres não acreditassem que elas não tinham capacidade de chegar lá. Mas hoje, com essa demanda alta e a necessidade do trabalho, do sustento, a gente vê que elas estão ali exercendo mais, às vezes até melhor, né? Então, me desculpem alguns profissionais, mas às vezes a mulher ali naquele espaço, ela consegue ter mais cuidado com o produto que ela entrega. Sim. Isso é um ponto positivo, né? Sim, a gente observa que cresceu muito a atuação da mulher na questão das engenharias, da construção civil e também da tecnologia. Hoje nós temos várias mulheres que são donas de startups, de empresas que oferecem solução tecnológica para alguma situação que o cliente procura, algum problema para resolver. Então, elas já estão se lançando mais, até porque, como a mulher busca muito se qualificar, busca muito estudar, mesmo com toda dificuldade, então ela acaba adentrando esse mercado, que, como você falou, não tem limite, não tem gênero. Homem ou mulher, todos podem atuar. Agora, vai sim esbarrar no preconceito, na dúvida em colocar em xeque se dá conta ou não, mas pelo cenário a gente vê quantas mulheres oferecendo soluções de muita eficiência, não estando abaixo em nenhum momento no desempenho em relação às iniciativas masculinas. Há uns anos atrás, por exemplo, eu vi o depoimento de uma mulher que ela é formada em física. Quando ela decidiu entrar nessa área, porque ela amava muito a física, e é uma disciplina que a gente não vê muito, não é? Sim. Mas os homens estão ali presentes. Então, ela chega na sala de aula, ela é a única mulher. Hoje ela é PhD, é professora, e ela está ensinando outras mulheres a gostarem da física, da matemática, que é mais uma ideia errada que colocaram na cabeça da mulher. A mulher não gosta de matemática, a mulher não gosta de física, a mulher tem que fazer outro tipo de profissão, né? Exercer outro tipo de profissão. Isso depois que liberaram para que elas estudassem. E a gente vê que elas estão avançando muito. Mas leis, por exemplo, que existem no Brasil hoje, elas, às vezes, elas atrapalham ou não, elas têm ajudado. Por exemplo, na hora da contratação, ainda existe algum empresário, você vê muito depoimento assim de empresário que diz assim, não vou contratar uma mulher porque daqui a pouco ela tem que sair para licença maternidade, etc. e tal. E olha que licença maternidade foi uma conquista da mulher, né? Direito. Um direito conquistado. Nós temos, a empresa já sabe que quando ele contrata, quando a empresa contrata, uma mulher provavelmente pode passar por uma situação de gestação, de ter que se afastar para licença, né? Mas assim, a gente já observa que os empresários, que o patronal já está bem mais aberto a esse diálogo. Talvez por isso, porque as políticas públicas têm favorecido essa abertura, essa conversa. A própria legislação já diz que tem que ter o período de licença. Então, isso já faz com que a mulher também fique mais confortável em não ter medo de adentrar o mercado. E a gente vê também que há uma evolução no que diz respeito a essas políticas públicas, que hoje situações que são muito comuns às mulheres, não é? Por exemplo, as cólicas, aquele momento que a mulher precisa se ausentar do trabalho, Sim. não é? Já existe uma lei que está tentando ser implantada, os políticos estão trabalhando nessa lei para, não sei se já estava valendo no país, mas para assegurar esse direito. A própria questão da saúde mental já é um debate que está bem evidenciado no país. Mas quando eu falei com relação a esse preconceito na contratação da mulher, tu ainda percebe muito isso que existe por conta dessas questões? A mulher é mais frágil nesse sentido, ou a mulher vai ter que se afastar para esse período, no caso de uma gravidez ou não. Tu acha que isso ainda, apesar de muito pequeno, ainda acontece muito? Sim, ocorre. E também a questão, quando não é uma contratação que vem de um rigor, de um seletivo, de uma seleção, que nos editais não podem ter essa discriminação de gênero, né? Mas, assim, se é uma escolha,
realmente muitas vezes vai pesar mais a ideia de que esse perfil de função caberia melhor para homem, porque homem já não vai ter esse tipo de limitação bem aqui. Então, a tendência é querer um homem à frente, mas existem áreas também que são muito femininas. A gente vê, por exemplo, que uma recepção de hotel, de empresa, você vê que a tendência é contratar mulheres para estarem à frente. Então, assim, há essa preocupação de limitar esse acesso, mas com a própria legislação já se pensa duas vezes. Há uma demanda que se preocupa em limitar, mas já se pensa duas vezes. Então, a gente já percebe uma abertura de contratar. E a gente vê como é que está esse cenário aqui no Maranhão, porque essa pesquisa que falou do recorde da ocupação de mulheres no mercado de trabalho traz o Sudeste no primeiro lugar, não é? Quando você vai dividir por regiões, e o Nordeste em segundo lugar no número de contratações de mulheres. Como é que está o Maranhão? No Maranhão, a gente tem os dados assim, como a gente falou, né? A gente acompanha a gestão do sistema que faz a intermediação para o mercado, que são os Cines, né? Então, a gente percebe, assim, que há uma procura bem equilibrada. Não existe, assim, hoje é mais a função, o cargo que é colocado à disposição, mas há uma procura bem equilibrada. A gente tem uma procura que o percentual não está tão alto para homens, há uma procura de homens e mulheres, porque as funções, como a gente já conversou, hoje elas são muito abertas aos dois gêneros. Então, no Maranhão, cresceu muito. Algumas áreas são mais relevantes que a gente observa. Por exemplo, hoje temos muitos cargos na área da beleza, que é predominantemente feminina, a gente observa. Né? A gente também tem muito na área da gestão, do comércio. A área de serviços cresceu muito. A gente observa, olhando pela própria capital, a gente vê o quanto abriu na área de entretenimento, da área de hospitalidade, na área de alimentação. A gastronomia, nós vemos quantas empresas cresceram na área de hamburguerias, cafeterias, botecos, restaurantes. Então, a área de gastronomia cresceu muito. E é uma área que tem muita predominância feminina. E a gente também, fora da questão da CLT, né, da carteira assinada, Sim. A gente tem também dados que mostram que as mulheres, né, elas são, em números, são a maioria de empreendedoras. Né? A mulher, Sim. quando está na informalidade, que não é a carteira assinada, ela está ali lutando ainda pela sobrevivência e ela empreende e ela insiste, porque empreender não é fácil, não é, Rosângela? Não. Existe um romantismo em torno da palavra empreendedorismo, mas a verdade é que o empreendedorismo não é fácil para ninguém, porque você é um dia matando um leão, no dia seguinte outro leão, é uma luta. Sim, para a mulher que quer empreender, ela já vem com o legado que a gente já falou, desse histórico que limita muito. Mas, assim, hoje, muitas mulheres, como você já disse, elas têm um terceiro turno. Ela tem aquele emprego CLT e ela também tem um negócio próprio. Às vezes, ela percebe, por ter essa sensibilidade, ela percebe quantas pessoas estão, de repente, precisando de algum tipo de serviço. E aí ela já tem iniciativa de solucionar, de levar o cliente a uma experiência diferente. Então, a gente vê muitas mulheres à frente da área de gastronomia, mulheres com negócio na área de beleza, na área de moda, mulheres com iniciativas da área de digital, muitas mulheres atuando no mercado do marketing digital. São mulheres hoje que têm plataformas digitais, que estão aí sendo influenciadoras. A carreira digital cresceu muito e muitas mulheres estão nesse meio. A gente observa pela nossa experiência do Maranhão, né? Pela nossa vivência do Maranhão. E aí a gente observa também que é uma profissão que é nova, não é? E um retorno para quem consegue essa visibilidade é um retorno muito bom, muito rápido. Agora existem milhares de pessoas, né, que têm tentado ingressar nesse mercado, estão ali lutando, produzindo conteúdo, mas não conseguiram ainda, né, alavancar a sua imagem. Porém, a gente vê realmente que tem muitas mulheres que estão aí tentando, lutando no seu dia a dia. Rosângela, a gente vai para um rápido
intervalo e na volta eu quero ouvir de você sobre as ações do Conselho que incentivam essas mulheres, porque eu acredito que não é só monitoramento, não é que vocês fazem, vocês também trabalham para incentivar que mais mulheres ocupem esses espaços no mercado de trabalho. A gente volta já já com Toda Mulher, não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje eu converso com a presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Rosângela Martins. Rosângela, ainda falando, lógico, sobre esse tema que é muito importante e interessante, que a nossa presença no mercado de trabalho tem uma coisa que incomoda a mim, a muitas mulheres, claro, né? A questão do etarismo, né? A mulher, né? Na medida que vai... Eu acho que isso aí é uma característica da população, para homens também, mas assim, no caso da mulher, quanto mais a idade avança, mais o mercado, né, meio que se fecha. Isso é um problema muito sério. Sim. O que fazer, né, para combater esse etarismo, de certa forma, não é? Para a mulher pesa mais. A preocupação do Conselho também com essa questão justamente para se levantar essa discussão, trabalhar uma nova cultura, né? Então, a gente observa que cresceu muitas rodas de conversa, os debates, a participação das mulheres em congressos e o próprio fato de você ter uma mulher palestrando, uma mulher conduzindo, uma mulher chefiando algo e que você vê que ela está dentro de uma faixa etária diferenciada, bem aí você já quebra todo tipo de preconceito, de visão equivocada de associar essa questão tem competência a partir de faixa etária e tal. Então, assim, é necessário não parar de estar sempre debatendo sobre isso e mostrando que a faixa etária, que a idade não vai comprometer em nada a competência, o desempenho e o sucesso dessa carreira profissional. E as mulheres não se deixarem inibir, não deixar de se lançar, de se desafiar, de dizer eu posso, de dizer eu vou, porque não se deixar inibir por essa questão ideológica, questão cultural, porque é necessário um trabalho diário, até postural mesmo, você ter coragem de se lançar e não se deixar inibir. Porque a gente observa que o mercado de trabalho ele tem a tendência a contratar pessoas mais jovens. Isso. E na medida que o funcionário, o servidor, ele vai ficando um pouco mais velho, depois dos 40, a gente percebe que há uma desvalorização e a tendência desse mercado ficar cada vez mais fechado. É um fato no nosso país. Trabalhar essas políticas públicas, o debate, ampliar, porque a gente entende que a experiência ela traz muitas coisas positivas, isso é óbvio, né? A maturidade, o lidar com as coisas, porque a gente verifica que eles esperam um público que esteja, por exemplo, muito antenado com essas mudanças, né? Com os avanços tecnológicos. Hoje em dia a gente tem as inteligências artificiais. E aí, daqui do lado de cá, a gente tem que se preparar para lidar com essas mudanças. Mas a idade, ela não pode estar relacionada. Né? O que você tem que fazer, de fato, é se preparar para poder acompanhar o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho já exclui quem tem uma idade mais avançada. E isso é muito ruim. Algumas carreiras, alguns cargos, algumas funções têm a tendência a querer contratar pessoas na faixa etária até 35 anos. Por achar essa questão de, requer uma agilidade, requer condições de... A produtividade requer ser mais acelerado. Então, assim, há essa ideia de que, porque passou de determinada idade, não tem mais condições de fazer. Só que a gente sabe que isso não é geral, não é padrão, vai de pessoa para pessoa, até pessoas jovens também tem muitas vezes dificuldade não tem nada a ver com faixa etária. Agora, você falou a palavra certa, se preparar
E o que a gente percebe é a necessidade da pessoa estar sempre buscando estudar. Até porque está evoluindo muito rápido, não é? Não tem como você hoje ficar à margem, sem estar acompanhando as mudanças, o que está sendo produzido, o conhecimento que está posto aí. E hoje o conhecimento é muito acessível, né? Claro, você tem que ter o cuidado com filtrar, que não é qualquer conhecimento. Você tem que ver a qualidade desse conhecimento, dessa informação. Até para não assimilar qualquer coisa. E aí isso também impacta muito nessa mudança cultural, nessa mudança postural e também nesse sucesso de carreira. Estudar, se qualificar, estar por dentro do que está sendo debatido por aí. A gente falou um pouco antes sobre as leis, não é? E aí, voltando ao assunto da Lei da Igualdade Salarial, Sim. que ela passou a valer em 2023... Quero saber de ti como é que está isso aqui no mercado de trabalho do Estado, não é? As empresas estão cumprindo isso nos cargos, não é? Estão conseguindo adequar, porque a gente sabe que a desigualdade é um fato. Isso. É um fato. Você observa que está havendo, com a ajuda da lei, essa mudança, né, nas empresas? Sim, até porque a gente observa que muitas empresas já estão adotando os editais, o normativo que já sai, já dizendo o valor que a pessoa vai ser remunerada para aquele cargo, independente de ser homem ou mulher. Então, o critério é igual para todos. Então, até como você falou, a partir da nova legislação, ele sabe que não pode estar fora dessa régua de corte do valor, né? Até porque pode ser fiscalizado, pode ser auditado, pode ser... a gente sabe que existe o Ministério do Trabalho, existe o Tribunal do Trabalho, então as empresas têm tido, sim, uma preocupação de ter isso claro. E a questão de concorrência, a concorrência é para todos. Então, aí entra a questão de se preparar, de você ter condição de concorrer no mesmo pé de igualdade. Agora, há uma preocupação, sim, a partir da legislação. Ficou muito mais organizado isso aí. Antes ficava a bel prazer do contratante. Exato. Agora tem uma lei que determina, né, que diz, olha, é assim que tem que ser feito. E há uma fiscalização, né? Exato. Eu ia te perguntar, quem está fiscalizando isso? É o Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho? Como é que está funcionando essa verificação de que a lei está sendo cumprida ou não? O Ministério do Trabalho, ele sempre faz esse trabalho, né, juntamente com as delegacias regionais, Superintendência do Trabalho, que ela tem a representatividade aqui no Estado, em cada Estado, é a Superintendência, ela faz toda essa verificação dessa equivalência. O Conselho do Trabalho, ele vem justamente fiscalizar a aplicação da política, então, do recurso. Então, por exemplo, agora a gente vai ter um foco na qualificação do trabalhador. Então, o Conselho vai para ficar acompanhando, juntamente com a gestora da política, da execução da política, a fiscalização no sentido de está acontecendo, essa qualificação está ocorrendo, inclusive agora, preocupado com de termos esse ambiente de estudo, de observar o mercado, a ideia é que todos os estados tenham o seu observatório. E no Maranhão também não vai ser diferente. A ideia é se instalar um observatório do mercado para servir de referencial de estudo, para a gente ter todo esse know-how para dar qualquer parecer, né? Exatamente. Os números, eles ajudam a você visualizar onde Sim. estão os desafios. Isso. Quais são os maiores desafios, assim, no sentido que vocês observam para o mercado das mulheres? Qual que seria hoje o principal problema, calcanhar de Aquiles, né, das mulheres no mercado de trabalho? É a vaga? É a ausência da vaga? Ou não é ainda esse preconceito do gênero? A gente tem, como eu te digo, quando a vaga é ofertada, ela está disponível para todos. Mas ainda tem muita gente que não se lança, muitas que não se desafiam, outras que talvez falte uma rede de apoio que a encoraje, né? Então, a gente sempre diz assim, tenha coragem de se lançar. Às vezes a pessoa também, muitas vezes aquela rotina de casa faz com que a pessoa fique um pouco inibida, às vezes desmotivada, falta encorajamento, né? E muitas vezes você também não vai conseguir competir se você não estiver se qualificando. Então é necessário buscar qualificação. Agora, as vagas elas estão postas aí e elas não... Em todas as áreas? Na grande maioria do que a gente observa no Maranhão, cresce muito na área dos serviços,
na área de gestão, o comércio. Esse, então, como a gente costuma dizer, tudo tem a ver com comércio, porque tudo é venda, né? Então, a competência comercial, ela permeia todas as áreas, mas a gente precisa ver, de acordo com as regiões do Brasil. Cresceu, por exemplo, muito mulheres na economia criativa, mulheres que hoje são donas, que mexem com artesanato, cresceu muito. A gente observa iniciativas, aqui em São Luís mesmo a gente acompanha isso, né? Então, o que eu observo que é um dos impeditivos muitas vezes, da sua iniciativa, de eu dizer, eu quero me lançar, acreditar, e também você buscar, porque existem as possibilidades das redes de apoio. Agora, você também precisa se qualificar, senão você não consegue, porque o mercado é muito competitivo. E aí, a gente falando ainda da questão da proteção da mulher, a gente vê os avanços, não é? Hoje em dia, a questão do assédio, da violência contra a mulher nos ambientes que são... acontece, gente, o tempo todo com todas as mulheres, né? Todo tipo de violência, desde o assédio à importunação. E aí hoje já existem leis que protegem essa mulher. Às vezes falta a coragem de fazer a denúncia, não é? Mas as empresas também têm sido, né? Vocês, um conselho, né? Por exemplo, vocês têm alertado as empresas, também feito esse trabalho de conscientização das empresas, dos espaços, dos gestores, para que esse tipo de comportamento com relação às mulheres também mude? Vocês fazem isso? O Conselho do Trabalho, como ele trabalha com as políticas, então, por exemplo, uma delas é a intermediação para o mercado. E a intermediação, ela acontece no momento que a pessoa se lança e busca. Porém, a gente sabe que é um impeditivo de eu me lançar, se eu tenho medo, muitas vezes, de me expor, a insegurança, o horário de chegar em casa. Às vezes você mora num bairro, num ambiente que requer... há uma certa insegurança, né? Então, isso também atrapalha um pouco. Então, o Conselho, preocupado com isso também, o que ele faz? Participa de fóruns onde variadas secretarias e conselhos da mulher, da adolescente, do idoso, a gente tenta se aproximar, fazer o que a gente chama de intersetorialidade, porque aí você vê a política de forma ampla. Não, a gente vê a política como ela tem chegado até essa mulher, a esse jovem, a esse idoso, conversando com os demais conselhos, que a gente se completa, é um trabalho integrado, né? Então, há sim esse trabalho de mobilização. E a partir desse trabalho de vocês, existem as campanhas, né? Que vocês conscientizam, né? A toda a sociedade. Quanto mais se fala sobre o assunto, mais as pessoas ficam preparadas, antenadas e até fiscalizam, né? Porque conhecimento, ele é um maior tesouro que pode existir para a evolução de qualquer comunidade. A gente vê, por exemplo, campanhas relacionadas a essa questão da mulher, a questão da OAB, por exemplo. Nós temos o conselho, aqui em São Luís, a OAB tem uma comissão que cuida só dessa questão da mulher. E nesse período, elas também estavam com esse debate. Então, existem várias iniciativas, órgãos públicos à frente ou outras entidades, mas todos preocupados e sensibilizados para fazer um trabalho conjunto para esse fortalecimento acontecer, para que essa mulher seja amparada e tenha essa rede de apoio, para que ela possa se lançar e ter essa carreira garantida, né? E a gente vê com muita felicidade aí, parece que a expectativa é positiva para as mulheres, não é? Dentro desse mercado de trabalho. Ainda existem essas barreiras, a tripla jornada, eu chamo tripla, né? Tem gente que fala dupla jornada de trabalho, porque sai do trabalho para ir para casa. Mas tem mulher que tem 2, 3 trabalhos e ainda estuda, dá conta da família para poder, né, sobreviver, né? Principalmente as mulheres que são arrimo de família, são aquelas mulheres que estão no comando da casa mesmo, mães que não têm, né, essa rede de apoio que você fala. Mas assim, o cenário, ele é positivo, não é? É positivo, muito melhor do que muitas décadas anteriores. Hoje nós temos vários movimentos, as estruturas empresariais, como por exemplo a associação comercial. Dentro da associação comercial existe o que a gente chama de ACM Mulher, para aquelas empresárias que queiram se associar, e ali nasce uma rede de apoio, não só de formativa, de espaço de formação, mas também de network, de conhecer outras iniciativas. Nós temos, então, em São Luís e no Maranhão, nós temos vários coletivos
a pessoa só precisa saber onde localizar isso. Se ela tiver dúvidas, ela pode, por exemplo, procurar o Conselho da Mulher, a Secretaria da Mulher, que está vinculado um ao outro. A gente tem, por exemplo, iniciativas como a área de artesanato. Nós temos o Cressol, que tem a ver com a economia solidária. Então, existem várias iniciativas. Só precisa que a pessoa não fique isolada. Ela tem que se agregar, se aproximar e se articular. Eu acho que tem que ter coragem também para ingressar, seja na política, seja no mercado de trabalho, para tentar mudar essa realidade. Porque a gente sabe que quando uma mulher chega nesse espaço, principalmente um espaço de poder e decisão, ela tem a oportunidade de, primeiro, ser espelho para outras mulheres, Sim. no sentido de representatividade, não é? Isso. E, segundo, ela chegou lá e ela contribui de alguma forma para mudar aquele cenário, porque a presença da mulher, ela muda, ela incentiva, ela inspira, né, que os homens também, né, comecem a mudar essa realidade. E daí para frente as próximas gerações só vão absorver coisas positivas. Sim, muito Somos bom. nós responsáveis, né, cada um de nós, de alguma forma, para contribuir para mudar essa realidade. Como é que faz para encontrar, né, nas redes sociais, por exemplo, o contato de vocês lá do Conselho? Nós temos o Conset Maranhão, o Conset MA, é o @Conset MA. A própria Rosângela Martins, que sou eu, que presido atualmente, estamos presidindo pela bancada patronal, é um mandato de 2 anos, Rosângela Martins 332, que é o Instagram. E temos também o nosso podcast, que é um espaço que nasceu como iniciativa de formação, de ecossistema de negócios, de apresentar várias temáticas importantes para quem quer um espaço formativo, de rodas de conversa com especialistas, com pessoas que estão nesse mercado. Então, é uma iniciativa da Rosângela, enquanto estou presidente, mas também que permanece enquanto profissional. Então, quem tiver interesse em assistir nossos episódios, a gente vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, Hub do Mercado no YouTube. É isso aí, te agradeço, Tá bom? Viu, pela presença no Toda Mulher, foi um prazer te conhecer. Prazer, Márcia. Nós estamos à disposição porque nosso objetivo aqui é dar voz a essas mulheres, não é? Isso. Aproximar as mulheres para que outras mulheres conheçam o trabalho que as mulheres estão fazendo aqui na capital, no estado, não é? Porque o que a gente quer realmente é que a sociedade seja, de fato, uma sociedade justa, equilibrada, de muito respeito entre homens e mulheres, para a gente viver mais feliz. Obrigada, viu? Obrigada, eu também agradeço o convite e a gente está à disposição também. Pode falar com a gente, está à disposição. Tá joia? Obrigada. Obrigada também a vocês, né, pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.